Voltei, meu povo, sob protestos. São 9h30 da manhã, eu devia estar correndo, porque hoje é dia do meu longão, e tô aqui para responder 24 minutos de perguntas para vocês mais ou menos, acho que são 15 perguntas, porque ontem acabou a bateria do fone, do microfone, e eu não vi. Foi mal, hein, para quem ontem ficou esperando depois do minuto 36 alguma coisa, não tinha mais vídeo, bom, vídeo tinha, só não tinha mais áudio. Então eu vou responder aqui simplesmente por respeito a vocês que mandam perguntas. Eu mandei, selecionei, então por respeito a vocês, porque eu gosto de vocês, eu vou fazer a primeira edição de Beckler Continua Respondendo. Hoje tem café, porque tô precisando. Desde que eu comprei um moedor de café, eu tenho tomado muito café. Muito. Vamos lá, gente. Eu tinha parado no treino com o Neto. O que você recomenda para quem quer entender melhor o jogo taticamente? Eu preciso urgentemente fazer algum curso para me capacitar melhor para isso. Eu simplesmente tenho algumas táticas que eu utilizo para ver padrões durante o jogo e ver se as coisas estão indo melhor ou pior. Como que o time tenta sair jogando, por exemplo? Coloca 3 zagueiros, se os laterais ficam muito avançados, mais baixos, se aproxima meio campistas perto desses zagueiros, se quer sair tocando, se quer bola longa para um jogador de referência. A mesma coisa o time rival. Se o time rival vai subir para marcar, quem é que vai ser o homem livre, né? Vão marcar 2 zagueiros, os laterais e tal, e vai ter um zagueiro que toca pior, que ele vai ser o homem livre, porque ele vai errar o passe, a gente vai recuperar e vai sair correndo. Ou se fica cada um em um e o homem livre é o goleiro, normalmente assim os jogadores de frente tentam fazer alguma movimentação para sair da marcação deles individual e achar um espaço para correr, o goleiro faz uma bola longa. Passado a saída de bola, quando o time já está posicionado no campo de ataque, no campo de defesa do seu rival, vão trocar muitos passes, vão aproximar muitos jogadores da bola, cada um vai ficar na sua posição. O adversário vai se fechar muito atrás, vai deixar um bloco um pouco mais compacto longe da área para evitar muitos cruzamentos. Enfim, eu vou tentando ver esses padrões táticos, como um está fazendo e como o outro está fazendo, e qual que está dando mais certo, né? Então, se esse time está conseguindo empurrar o adversário para trás, se a intenção dele é empurrar o adversário para trás, se ele está conseguindo criar chances assim, se o adversário está conseguindo roubar a bola, se depois que rouba a bola, se tem boa capacidade de sair em contra-ataque, ou se está mais ou menos tendo que se desfazer dela, porque o outro time está muito bem na pressão pós-recuperação de bola, na recuperação de bola pós perda de bola. Então eu vou vendo padrões, tentando decifrar qual é a intenção de cada time dentro do jogo e depois ver os resultados disso. Normalmente eu ainda olho no aplicativo se os jogadores-chave estão tocando muito ou pouco na bola, se eles estão perdendo muito pouco a bola e tal, para ver mais ou menos o desempenho individual. Porque às vezes a gente tem a ideia de alguma coisa vendo e a gente é contradito, acho que é assim que se diz, pelos números, então eu vou aliando uma coisa a outra. Mas é quase que intuitivo o que eu faço, assim, não é baseado em nada, infelizmente eu preciso fazer isso rápido. Adalberto Sobrinho, já recebeu ameaças de jogadores, empresários ou dirigentes? De jogadores, não, diria que não. De familiares de jogadores, sim. De empresários, sim. E de dirigentes, não. Acho que mais assim, de jogadores, assim, de familiares e de pessoas que trabalham com jogadores, alguma vez de empresário também. Mas não é ameaça, é mais intimidação. Às vezes você tem uma opinião, as pessoas que trabalham com determinado jogador e tal não querem que você tenha aquela opinião, ou que você expresse e tal, e tentam te controlar. A imprensa muitas vezes é muito controlada em troco de ter bom relacionamento, uma possibilidade de entrevista e tal. Então é uma tática que é utilizada normalmente, que é a intimidação. Se você falar mal do meu cliente, nunca vai conseguir uma entrevista com ele. Se você criticar ou se expor muito isso daqui, vai ser complicado, que tem alguma porta de entrada um dia. Eu acho uma pena, eu não mudo a minha postura. Eu já disse que eu tenho uma forma de trabalhar sem muito amiguismo. Outra coisa é ter respeito, é ter uma proximidade que é importante, porque pode realmente te dar alguma informação, pode te ajudar a entender melhor os contextos, mas o amiguismo eu acho muito perigoso para o jornalismo e tento não ser amiguinho de jogador. Já teve vezes eu falar, pô, que pena que você pensa assim, que eu não vou ter mais oportunidade com esse jogador, mas eu não vou desdizer o que eu digo. Então,
a pena. Se quiser mudar de ideia e entender que eu estou fazendo meu trabalho com respeito, aqui estamos. Mas acho que mais ameaça é esse tom intimidatório que existe muitas vezes, de que se você for por aí, você não consegue mais nada com a gente. Isso acontece bastante. E tem gente que cede. Kevin SM13. Fred Caldeira poderia ser considerado o homem mais bonito do Brasil? E fora do Brasil também. Né? Quando estão numa sala Pepe Guardiola e Fred Caldeira, eu automaticamente fico úmido. João Vitor 011. Você também gostou do Barça ter repassado a multa para a torcida? Aqui no Brasil deveria ser assim. Tinha mais gente pedindo para explicar qual que é a da grada de animação com a diretoria do Barcelona. Né? No vídeo que eu fiz aqui prévio, a Barcelona-Brest, eu já tinha falado sobre isso, eu explico para vocês outra vez. Pela terceira vez, porque ontem à noite eu já expliquei e não serviu para nada. É o seguinte, na temporada passada, o Barcelona recebeu um pouco mais do que 20 mil euros, passa de 120 mil reais, de multa por cânticos ofensivos da sua torcida, por comportamento inadequado da sua torcida. Eu não sei se nessa multa entra, inclusive, alguma ofensa racial que existiu por aí, que a torcida do Barcelona proferiu dentro do estádio, mas o fato é que o clube recebeu essas punições. E o clube repassou esta punição, esta multa econômica, para o setor de torcida organizada. O Barcelona tem algumas torcidas organizadas, ele junta todos em um setor atrás do gol, normalmente fica à esquerda, ou do Estádio Olímpico de Montjuic ou de Camp Nou, junta todas ali para que a galera se junte, cante e inflame o resto do estádio para fazer barulho. Né? O Barcelona repassou a multa para aquele setor. E os torcedores organizados falaram, não, isso aqui não é um comportamento padrão das torcidas organizadas. Isso foi um ou outro idiota que cantou, mas a gente não pode, os justos aqui, os que vêm só para cantar e para animar o time, pagar pelos pecadores, pelos caras idiotas que proferiram esses cânticos ofensivos. Então ficou esse pé de guerra do Barcelona querer que aquele setor de onde vieram os cantos pagasse e a torcida organizada falar, não, não fomos nós. Alguém aqui dentro cantou isso, mas a gente não sabe quem foi, ou não é nosso papel identificar, nós não somos policiais. Então, nesse pé de guerra, o Barcelona decidiu, enquanto não pagarem esses 20 mil euros, não podem entrar no estádio, ficam com a entrada impossibilitada, e tá nisso. O que eu acho disso? Eu acho que essa punição sempre tem que ser individualizada. Você tem que achar o cara que fez, ir lá e punir aquele cara, e não punir 800 torcedores. Eu também acho que algumas vezes uma punição exemplar serve para dar um pouco de medo e colocar ordem. Por exemplo, tem uma confusão entre torcidas organizadas, que seja do Barcelona e a do rival, em um jogo. Ou, por exemplo, o que aconteceu com o Atlético de Madrid, que no jogo contra o Real Madrid atirou coisas no Courtois e os cânticos e tal. Se você fechar aquele setor, você mostra para aqueles torcedores que se você tiver dificuldade de individualizar ou se realmente for muita gente, todos vão pagar e ninguém vai entrar no estádio. Então é uma punição exemplar que eu acho que serve como uma medida de colocar medo, né, assim, de intimidar os torcedores para ter aquele tipo de comportamento. Algumas vezes eu sou favorável. No caso de uma multa econômica, de proibir de entrar no estádio, eu acho que tem que ser individualizado. Você tem que achar quem é, e hoje os estádios têm muitas câmeras de muita precisão para identificação, achar quem é, punir aquele e não os outros. Aqui se fala que o Barcelona, assim, uma coisa que eu escutei na imprensa aqui, que o Barcelona entende que essas torcidas organizadas teriam pessoas ali infiltradas e que eles estariam acobertando esses caras. Então, que o Barcelona saberia de alguma coisa a mais do que simplesmente a gente está vendo nos comunicados. É o que se fala aqui para tentar justificar a punição a todos e não só aos indivíduos. Não sei se isso é verdade ou não, simplesmente passando um outro ponto de vista que existe por aqui. Chux 2. Bom dia, Marcelo. Vou para Barcelona com um amigo em abril. Onde recomenda ir? Faz o típico, que eu já falei com vocês aqui algumas vezes, de ir no bairro do Borne, o Arco do Triunfo, vai em Montjuic, né? A parte do Montjuic das escadarias, do Museu Nacional de Arte Catalã. Aquilo ali tudo é muito bonito, faz o passeio de graça e tal. Essas coisas são muito legais e são as típicas normais. Se você tiver tempo, vai no Porto Aventura. Se é você com um amigo e tal, talvez vocês gostem. Porto Aventura é um parque de diversões, está cerca de 1 hora e pouco aqui de Barcelona, em Tarragona. É um parque de diversões que em cima das montanhas russas você tem vista para o mar, muito bonito mesmo. Tem a Ferrari Land lá, né? Um parque da Ferrari lá dentro também, que é muito legal. Então acho que vale, dá para fazer um bate-volta e tal. É uma dica que eu dou também para quem já estiver aqui em Barcelona e estiver querendo preencher dias e tal.
é uma boa opção para ir, para se divertir durante um dia. Acho que tem trem, ônibus que vai para lá, sai de manhã, volta de tarde. É de boa. Brahima C5. Alguma chance do Guardiola cair? Não. Acho que nenhuma possibilidade. Mais fácil o City cair e ele decidir sair do que ele cair. Não acho que... A diretoria do Manchester City como todas, eu acho que devem ser, né? Assim, totalmente favoráveis a que o Guardiola fique o tempo que ele quiser no comando. Por mais que sejam 5 derrotas e tal, gente, é Pep Guardiola, 10 anos no clube. Não são 5 derrotas, um mês ruim, que vai... Sabe, isso não é Fernando Seabra no Cruzeiro, Alberto Valentim em qualquer lugar. É Pep Guardiola, gente. Então, por enquanto, nenhuma chance dele cair, a não ser que eles identifiquem lá dentro que alguma coisa azedou com o elenco e tal, que eu acho mais fácil até que troquem o elenco do que o Guardiola. Mas, pelo amor de Deus, é Pep Guardiola. Matheus Maciel. Você ainda sente nervosismo em alguma entrevista? Se sim, como lida? Eu sinto em todas as entrevistas. Sempre existe um ponto de tensão, porque você nunca sabe o que vai vir do outro lado, né? Nas entrevistas pós-jogo, a gente está muito estressado do jogo, os jogadores também. Um jogo de futebol acontecem muitas coisas e você está com a adrenalina muito alta. Então, é um momento tenso ali para todo mundo. Até entrevistas que você está mais relaxado, por exemplo, recentemente eu fui entrevistar a Alexia. Se você vai ver as entrevistas que a Alexia normalmente dá, ela é muito plana nas respostas, ela é muito tranquila, muito centrada, ela é muito séria. E a gente, quando quer uma boa entrevista, a gente quer que o entrevistado se solte, que ele conte coisas, que ele se sinta à vontade. Então existe um nervosismo de como que eu vou deixar essa pessoa à vontade, como que eu vou conseguir meio que entrar, sabe, assim, nessa pessoa, como que eu vou conseguir desarmar ela de algumas situações para que ela dê uma boa entrevista e tal. Tem várias táticas para isso, né? Ser simpático, mostrar que você é um jornalista sério e tal, boas perguntas. Acho que normalmente são boas táticas para que a pessoa se sinta à vontade de falar e que você não vai ser um entrevistador que vai lá para sacanear, para fazer graça ou para, enfim, buscar clickbait. Mas o nervosismo sempre existe. Cada entrevistado é de um jeito, cada pessoa em cada dia está de um jeito diferente e a gente precisa fazer leituras muito rápidas de como que aquela pessoa está ou como que aquela pessoa é. Se as respostas vão render mais ou menos, se você vai para uma parte mais bem-humorada, se você vai mais sério, se você vai mais analítico. Depois de um tempo você começa a entender muito bem. Os técnicos normalmente é mais fácil porque a gente vê os técnicos dando entrevista 2, 3 vezes por semana, né? Então com Hansi Flick, com Xavi, eu já mais ou menos entendo para onde que eles vão. E até nas entrevistas individuais eles têm um comportamento diferente do que nas entrevistas coletivas. O Xavi comigo, por exemplo, ele gostava muito de falar dos jogadores brasileiros. E desde o início, desde as primeiras entrevistas, ele jogou com muitos, ele treinou outros e tal, então ele falava muito bem. O Hans Flick eu já vejo que nas entrevistas coletivas ele fala um pouco mais e nas individuais, quando pergunta alguma coisa sobre Rafinha e tal, ele gosta mais de falar do conjunto, alguma coisa assim. Enfim, tem que ir lendo os caras e entendendo. Mas isso sempre gera nervosismo, tensão, que é muito bom, né? Porque se fosse sempre igual, seria meio bater carimbo, bater carimbo, bater carimbo e meio chato. Então essa tensão é mais positiva do que negativa. Salvador da Uca. MB, gosto de assistir o MFM, mas ontem, que eu imagino que seja na quinta-feira, porque ontem eu fiquei sem áudio, não estava disponível o link para minha região Maputo, Moçambique. Abraço, sou seu fã. Primeira coisa de tudo, para todo mundo que assiste aqui de Moçambique, um abraço para vocês, espero que vocês estejam bem. Estou acompanhando o que está acontecendo em Moçambique desde outubro e, para quem não sabe, né, por conta de uma eleição que teve o não reconhecimento da vitória do candidato de situação e os conflitos que as forças de segurança do país entraram com a população, mais de 50 pessoas já morreram, ainda existe conflitos em alguns locais do país. A votação ainda precisa ser homologada, a recontagem de votos é manual, é olhar papel por papel, de segunda a sexta-feira, então, assim, é uma situação política muito complicada e socialmente muito complicada também, mas eu não tenho a menor condição de entrar em qualquer debate se quem é que está certo, quem é que está errado, como é que vão as coisas, simplesmente desejar ao meu público de Moçambique, que é considerável, é bastante gente, assim como Angola, Cabo Verde, enfim, os lusofônicos, né, Portugal nem se fala, mas o meu público de Moçambique, que vocês estejam bem, em segurança e que fique tudo bem por aí. E para responder a sua pergunta, Salvador da Uca, sempre que nós exibimos nos programas da TNT imagens da Liga dos Campeões, a gente precisa deixar esse conteúdo restrito ao Brasil,
porque a TNT Esportes tem o direito de transmissão da Liga dos Campeões no Brasil. Então a gente não pode exibir lances fora do país. Em alguns programas do Melhor Futebol do Mundo, especialmente os de Semana de Liga dos Campeões, a gente exibe gols e melhores momentos dos jogos que a gente está comentando. Então isso precisa ficar restrito ao território brasileiro. É por isso. Mas muito obrigado por acompanhar e espero que fique bem aí em Moçambique. Diego Rocha, 1910. O que você acha da ação da torcida do Corinthians em quitar a dívida da Arena? Eu acho que tem pontos interessantes, mas de forma geral eu discordo, eu vejo de uma maneira negativa. O que eu acho de legal nisso é que o Corinthians é um clube do povo, né? O Corinthians é da sua torcida. Então, em muitos momentos de vários clubes de futebol mundo afora, a torcida, que é a coisa mais importante para um clube, ela precisou abraçar o clube, colocar nas costas e levar o clube para frente. Isso aconteceu ou de forma social, ou indo no estádio, ou, não sei, não tinha gente para trabalhar, que vai lá trabalhar e cortar grama, alguma coisa assim, sabe? Em clubes mais humildes, não Corinthians, ou até pagando um estádio de futebol. Isso aconteceu ao longo da história com vários clubes e eu acho uma poesia muito bonita nisso daí. E que a torcida do Corinthians se dispõe a fazer, e que já tem arrecadado acho que mais de 7 milhões de reais, mostra a força desse clube, a força dessa torcida. Então isso eu acho uma poesia realmente muito bonita. O problema que eu vejo aqui é que o Corinthians arrecada 1 bilhão de reais por ano e gasta muito mal esse dinheiro, administra muito mal esse dinheiro. Então que o torcedor precise vir, tirar do bolso dele para suprir a deficiência ou a incompetência das diretorias do Corinthians, não só a atual, mas também as anteriores, eu acho muito errado. Até porque o Corinthians arrecada 1 bilhão de reais por ano por conta da torcida. Porque a torcida enche o estádio, porque a torcida paga sócio-torcedor, porque a torcida compra produtos do clube, porque a torcida assina o pay-per-view. É por isso que o Corinthians já arrecada 1 bilhão por ano. É por isso que o Corinthians já tem a segunda maior receita de clube de futebol do Brasil em um ano. Só o Flamengo tem mais receita que o Corinthians, é mais ou menos perto da receita do Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras até chega nessa receita, ou chegou no ano passado, com venda de jogadores, então vendeu o Endrick, que ganhou muito dinheiro de uma receita extraordinária, que normalmente não é o normal, né? Que é televisão, patrocínio, o que ganha em match day no estádio, com torcida e tal. Então o Corinthians arrecada muito já por causa da sua torcida. E que a torcida ainda precisa ir lá e fazer uma vaquinha para pagar o estádio, é errado. É errado. A torcida tem que ter o papel dela, ainda que seja um papel social, de ajudar o clube nesses momentos de dificuldade, mas não com dinheiro. Porque o dinheiro já é o ingresso do estádio, já é a camisa que compra, sabe? Já é o pay-per-view que paga. Não dando dinheiro para o clube. E outra coisa é que isso gera uma relação, que eu também não concordo, que é a da torcida se sentir depois tão dona do clube e de se misturar tantos papéis do que é clube e o que é torcida, que quando fazem uma cartilha de comportamento, quando entram no CT e tal, fica muito difícil do clube dizer não. Porque a torcida passa a fazer parte da administração do clube efetivamente. Então, eu vejo mais negativa do que positiva essa atitude que me parece ter saído da própria torcida, se eu não estou enganado, né? Mas eu não compactuo, apesar de achar muito bonito. Porque eu acho que isso é um atestadaço de incompetência da diretoria do Corinthians, que depois de já ganhar 1 bilhão via torcida, ainda precisa de mais dinheiro dessa torcida para sanar a incompetência administrativa que ela tem. Lucas Arthur 54. Vi um pessoal falando que o Asensio do Madrid estava envolvido com coisas erradas. É verdade isso? A Justiça da Espanha e a Polícia da Espanha vão determinar se isso é verdade ou não. O Asensio, defensor do Real Madrid, que vem jogando nas últimas partidas, e não Marco Asensio, que está no Paris Saint-Germain, ele é um dos 4 jogadores da base do Real Madrid investigados. É bom vocês saberem os termos, né? Eles estão sendo investigados pela polícia por, supostamente, difundir pornografia infantil. O que aconteceu no ano passado, 3 jogadores da base do Real Madrid, dentre eles não está o Raul Asensio, se eu não estou enganado, o primeiro nome dele é Raul, né? Transaram com 2 meninas menores de idade, de forma consensual, só que de forma não consensual eles gravaram e difundiram um vídeo deles com as meninas. Eram 2 meninas e 3 caras. E o Asensio teria participado da difusão desse vídeo, de divulgar esse vídeo, de espalhar em grupos de WhatsApp, alguma coisa assim. É o que a polícia está investigando. E aí ele está sendo investigado por difundir pornografia infantil. Então a polícia vai investigar.
Se a polícia achar que tem elementos o suficiente, vai acusar formalmente e a partir daí ele vai responder um processo e a partir daí ele pode ser inocentado ou culpado. Então, assim, a gente tem que ter calma com os passos da lei, né? Primeiro alguém é investigado, se tiver elementos o suficiente ele é acusado e a partir do momento que ele é acusado ele vai ser julgado e ele pode ser inocentado ou culpado. Se ele for culpado, ele precisa cumprir. Mas sim, ele está sendo investigado e vamos ver, até se fala por aqui que o Real Madrid, que ele é um zagueiro de muito potencial e que o Real Madrid não tinha colocado para jogar antes por conta da repercussão que poderia ter. E aí só agora que se viu completamente sem jogadores é que o Real Madrid escolheu colocar o Asensio para jogar. Os outros 3, os que estavam com as meninas, não fazem mais parte do elenco do Real Madrid, estavam na base e tal, e depois disso foram desligados, os contratos foram encerrados, e o Asensio continuou. Lembrando que ele não estava com elas, ele teria participado da difusão dos vídeos. Vamos ver o que a polícia tem a dizer sobre isso. Acho que acabou de sair convocatória do Barça e deve ter aqui um comunicado médico. Não vou nem conseguir abrir aqui agora. Só porque eu fiquei curioso. Quando vocês estiverem vendo o vídeo, já saiu tudo. Comunicado médico, Ferran e Lamine Yamal, alta médica. Vão jogar contra o Las Palmas daqui a pouco. Emanuel 2847. As declarações do Florentino sobre La Fábrica, Vinícius, Valverde virem de lá, fazem algum sentido? Não fazem nenhum sentido. É forçar a barra. E aqui, para explicar, né? O Real Madrid não é o único que faz isso, né? O Barcelona, por exemplo, força a barra também de dizer que o Ronald Araújo faz parte de La Masia e também já chegou aqui com o processo de formação dele completo. O Valverde e o Vinícius já tinham jogado nos seus países, o Valverde no Peñarol, o Vinícius no Flamengo, liga profissional dos seus países. Então, depois que você já joga futebol profissional, você não pode ser considerado da base de uma outra equipe. Simplesmente porque chegaram jovens e fizeram alguns jogos pelo Castilho, o Vinícius acho que fez 4 jogos pelo Castilho, o Real Madrid tenta forçar a base de que são forçar a barra de que são da base do clube e não são. Assim como o Barcelona não pode dizer que o Pedri é da base, porque ele chegou aqui com 16 anos, mais jovem do que Vinícius e Valverde, que chegaram aos 18, só que o Pedri já tinha jogado pelo Las Palmas também. Então é uma forçação de barra assim do Florentino. Que aliás essa semana deu uma declaração desastrosa, né, que repercutiu acho que bem menos do que eu acho que deveria ter repercutido, falando dos votantes de Uganda, de onde que eram? Sobre a bola de ouro. Eu acho que eu tenho isso por aqui. Uganda, Namíbia, Albânia e Finlândia. Que se esses tivessem votado no Vinícius Júnior, que são jornalistas que ninguém conhece, o Vinícius teria ganhado a bola de ouro. É de um classismo e de uma xenofobia do Florentino Pérez entender que Uganda, Albânia, Namíbia e Finlândia mereçam menos méritos, ou tenham menos méritos, ou entendam menos de futebol, porque são nações futebolisticamente menos relevantes, que não faz sentido, que eu acho que repercutiu muito pouco pela seriedade da fala, né? Porque assim como a gente trata as questões que o Vini sofre, que outros jogadores sofrem de racismo de uma forma muito séria, a gente também tem que tratar quando o presidente do Real Madrid entende que alguns votos valem mais do que outros, também de forma muito séria. Né? Por que o voto de Uganda, Namíbia vale menos do que o voto de Espanha, Argentina, Brasil ou Itália? Porque esses países são mais fortes futebolisticamente, mas votam 100 melhores. Os 100 melhores. Entre os 100 melhores vão ter os 4 melhores e os 4 piores entre 100. E os votos têm que valer igual. Né? Então, é mais ou menos quando a gente fala que tem votação no Brasil e que tem sempre um discurso de que os votos do Sul deveriam valer mais que os votos do Norte e Nordeste, porque a escolaridade e tal, não sei o quê. Né? Acho que é a mesma linha de pensamento que teve aqui o Florentino, que esse tipo de pensamento elitista costuma ter. E outra coisa, quando o Benzema ganhou em 2022, desses 4 países que ele citou, 3 votaram no Benzema. Só um não votou, que se eu não me engano era a Namíbia, porque a Namíbia não estava no top 100. Então estava em 116, alguma coisa assim, e não estava entre os 100 melhores ranqueados, então o jornalista de Namíbia não votou. Então foi mal o Florentino Pérez nessa declaração sobre La Fábrica, os jogadores que fazem parte e tal, não sei o que, é um marketing meio torto do Florentino, mas principalmente foi muito mal nessa fala no domingo passado na Assembleia de Sócios do Real Madrid, que normalmente repercute pouco, né, porque as notícias favoráveis ao Real Madrid são mais difundidas por aí. Mas que foi uma fala muito desacertada do Florentino e que eu acho que deveria gerar uma discussão sobre a xenofobia do presidente do Real Madrid, sobre o classismo do presidente do Real Madrid, e que não gerou essa discussão toda, mas que eu acho que deveria ter sido mais falado disso por aí.
Ribeiro Rony. O que acha de vaias contra os jogadores do próprio time? Parece uma péssima forma de apoiar a equipe. Eu também acho. Quando você vai ao final da partida, pelo menos você está demonstrando aos jogadores a insatisfação e que a torcida não aceita aquilo, que quer mais os jogadores, pode servir com que, né, eles fiquem mais atentos e menos acomodados para os próximos jogos. Durante o jogo, só atrapalha. Tende só a atrapalhar, acho que nunca durante o jogo, se você vaiar um jogador, ele vai passar a jogar melhor do que ele estava jogando. Então eu não entendo vaias aos jogadores durante as partidas. Acho que durante o jogo tem que ser um apoio incondicional. E quanto mais erra, mais apoiar, mais apoiar, mais apoiar. E depois vaia e protesta e tal, mas durante o jogo eu sou completamente contra. Meu povo, para finalizar, o Fraguinha15 tinha me feito 3 perguntas muito boas para uma sexta-feira. E se você está assistindo isso no sábado doidão, ela ainda faça sentido para você. A primeira é, já saiu no soco na escola ou em algum momento da vida? A segunda, já foi preso? E a terceira, já deu como alcoólico? E infelizmente, Fraguinha, vou ter que responder não para tudo. Eu nunca briguei, nunca saí no soco na escola em algum momento da vida. Então, já tive momentos de tensão, de quase briga, mas nunca cheguei às vias de fato. Inclusive falam que quando você dá um soco em alguém, sua mão dói, né? Porque o rosto da pessoa costuma ser duro de ossos e que você também machuca a mão. Não sei como que é essa sensação. Nunca fui preso, que não quer dizer que eu nunca tenha cometido um crime, ou pelo menos uma contravenção, mas nunca fui preso. E como alcoólico também não. Como alcoólico eu acho menos engraçado, tá? Não que eu acho ser preso ou brigar é engraçado, mas como alcoólico é uma coisa muito séria mesmo e extrapolar tanto na bebida a ponto de você não ficar doidão e aproveitar é bastante chato mesmo e preocupante, perigoso, não façam isso. E também tentem não ser presos. Mas não, eu nunca passei mal de beber. Nunca vomitei depois de beber pra caramba. Nunca. Teve um dia, quando eu tinha 16 anos, que eu bebi a noite toda. Não bebam se você é menos de 18 anos, eu tinha 18 anos. Depois eu peguei no dia seguinte, às 2 da tarde, eu peguei um ônibus para casa para voltar de Brumadinho para Belo Horizonte. Quando eu desci do ônibus, o famoso 11h75, quando eu desci do ônibus, aí eu passei mal. Mas o ônibus saculejou pra caramba e tal, também tinha alguma coisa da bebida ali, mas principalmente o saculejo do ônibus foi a única vez na minha vida. Então, beber, ficar doidão, não sei o que, legal. Mas não a ponto de ir como alcoólico, nem perto disso, e não façam isso em casa, e nem fora de casa, e nem em lugar nenhum. É isso, meu povo. Agora sim, respondi mais uma vez. Então, faça favor de novo de dar like aqui e de aproveitar o sábado de vocês. Eu volto basicamente daqui a pouco com Barcelona Las Palmas para vocês. Com vídeo pós o jogo do Barcelona contra o Las Palmas e depois segunda-feira Café com Beckler falando de final de Libertadores. Talvez eu ainda faça isso no domingo. Um vídeo só de final de Libertadores. E vou falar de Manchester City e Liverpool. Vou falar de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. E o que mais eu assisti. Então, segunda-feira tem café com vocês aqui também. Hoje teve café, mas não era café com Beckler, até porque hoje realmente tinha café. Então, segunda-feira tem um famoso café com Beckler, tradicional. Mas acho que mais tradicional do que famoso, não é tão famoso assim não. Valeu, gente. Um beijo. Bom sábado e aproveitem.